Fala, galera! Ai. Vocês adoram histórias místicas e assustadoras? Geralmente, elas são muito divertidas até o momento em que se tornam reais. É claro que assistir a um filme de terror no cinema, percebendo todo o absurdo da trama, é fácil e divertido. Mas histórias reais são outra coisa completamente diferente. Vocês estão prontos? Hoje falaremos sobre as descobertas e achados mais estranhos e terríveis já feitos pela humanidade. Vamos lá! Múmia antiga. O sonho de basicamente qualquer arqueólogo é encontrar um artefato histórico perfeitamente preservado. Infelizmente, isso acontece muito raramente. Afinal, o tempo não poupa nada, nem ninguém. No entanto, em casos muito raros, os arqueólogos topam com uma sorte incrível. Esta história é justamente sobre um desses casos. Em 1995, uma expedição liderada pelo antropólogo Johann Reinhard estava escavando as encostas de um vulcão no Chile. De repente, os arqueólogos encontraram algo completamente inacreditável. Uma múmia embrulhada em um tecido, enterrada junto com antigos utensílios domésticos dos povos locais. É claro que durante as escavações, os arqueólogos ainda não tinham noção das descobertas que os esperavam, mas o estado impecável daquele achado os impressionou na hora. Quando a múmia foi levada a um laboratório, os cientistas não podiam acreditar em seus olhos. Sob as numerosas camadas de lenços, eles encontraram os cabelos, o corpo e o rosto da múmia perfeitamente preservados, além de roupas e outros itens valiosos. A múmia encontrada foi chamada de Juanita e recebeu o apelido de Princesa do Gelo. A criação dessa múmia remonta a um período em que o lendário Império Inca vivia ao longo das montanhas andinas, e os antigos Incas, com muitos outros índios da América do Sul, sabiam fazer múmias muito bem. Mas como é possível que uma múmia de cerca de 500 anos ficasse preservada em tão boas condições? O principal segredo é que seu corpo estava completamente congelado. Pois é, parece que os Incas inventaram a criogenia muitos séculos antes de nós. Baleias gêmeas. Gêmeos siameses são um fenômeno bastante raro, mas amplamente conhecido. Esses casos sempre foram acompanhados por cientistas de todo o mundo e em 1987, em Baltimore, nos Estados Unidos, foi realizada a primeira operação bem-sucedida para a separação desses gêmeos. Mas esse fenômeno natural tão incomum é encontrado não só entre os humanos. Não faz muito tempo, na costa do México, os pescadores locais encontraram um raro par de baleias cinzentas gêmeas que cresceram grudadas uma na outra no útero da sua mãe. Infelizmente, os filhotes deste mamífero foram encontrados já mortos. Segundo especialistas, esse é um caso sem precedentes, sem análogos na história. O comprimento das baleias era de cerca de 4 metros e o seu peso combinado era de quase meia tonelada. As causas dessa mutação ainda estão sendo esclarecidas, mas, segundo os cientistas, elas podem estar associadas às mudanças climáticas. Nova espécie humana. Todos sabemos que a ciência não para de evoluir. Todos os anos, os antropólogos revelam cada vez mais segredos no desenvolvimento da humanidade. E, às vezes, até descobrem novas espécies do nosso gênero. Uma dessas descobertas revolucionárias ocorreu em 2013, na África do Sul, quando os cientistas encontraram nas cavernas locais os restos de uma pessoa da antiguidade que foi chamada Homo naledi. Os achados incluíam crânios e ossos perfeitamente preservados de vários hominídeos, desde crianças até idosos. Durante a análise antropológica, os cientistas descobriram que o cérebro das pessoas daquela espécie era 3 vezes menor que o dos humanos modernos. No entanto, é possível que eles tenham vivido algum tempo no continente africano, simultaneamente com os humanos racionais. Mas não era apenas uma época da história que o relacionava com o Homo sapiens. Descobriu-se que a estrutura dos dentes do Homo naledi era praticamente igual ao do homem moderno, o que indicava uma semelhança entre a sua dieta e a nossa. Além disso, as proporções de seu corpo coincidem com as das pessoas modernas. Portanto, é provável que o Homo naledi também usava ferramentas primitivas. E o fato de que os representantes dessa nova espécie enterravam seus parentes em cavernas é um indício dos primórdios da socialização e da inteligência. Então, é provável que ainda não sabemos tudo sobre nossos ancestrais. Enterros místicos.
Você acha que os vampiros sugadores de sangue são apenas personagens de filmes e programas de TV para adolescentes? Então, escute essa história. Em 1990, uma terrível descoberta foi feita na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Mais exatamente na cidade de Dewitt, em Connecticut. Um dia, 2 adolescentes encontraram acidentalmente um crânio humano enquanto brincavam. A polícia foi chamada e os restos foram analisados por especialistas. Eles descobriram que aquele crânio era bastante antigo. Na verdade, antes, ele estava enterrado em uma sepultura. Mas como ele foi parar fora dela é um grande mistério. Cenas de uma invasão de zumbis e de mortos-vivos vêm imediatamente à cabeça? I'm sorry. Bem, muitos acreditam nessas histórias, mas na maioria das vezes a associam com a existência de vampiros. Desde o final do século passado é que esses túmulos estranhos são encontrados na Nova Inglaterra. Lá já foram encontradas esculturas feitas de ossos em túmulos escavados ou restos humanos em uma posição estranha, que obviamente foi mudada após o enterro. Como explicar isso? É simples, tudo é culpa dos antigos rituais de proteção que os moradores locais faziam para se protegerem dos vampiros. A grosso modo, eles desenterravam os corpos e realizavam cerimônias de excomunhão para evitar a ressurreição de vampiros. Qual era o princípio para escolher os túmulos? Simples, era tudo baseado na tuberculose. Pouco se sabia sobre essa doença naquela época e o rosto pálido e o sangue que surgia nos lábios como resultado da tosse eram considerados como sinais místicos. Múmias japonesas. Você obviamente já sabe que a prática da mumificação era usada por muitos povos antigos, como por exemplo, os egípcios e os incas, sobre os quais já falamos nesse vídeo. Mas temos certeza que você definitivamente nunca ouviu falar disso aqui. Existe um processo que é basicamente uma automumificação. Em japonês, ele é chamado de Sokushinbutsu e se origina precisamente no país do Sol Nascente. Entre os séculos 11 e 19, esse ritual voluntário era comum entre os monges budistas da província de Yamagata. Até o momento, 24 dessas múmias foram descobertas, e o processo da cerimônia parece uma verdadeira história de horror. A duração total do processo de automumificação era de 6 a 10 anos, e se dividia em 3 etapas. A primeira era perder peso para reduzir ao mínimo o tecido adiposo no corpo. A segunda era alimentar-se de troncos e raízes, inclusive algumas venenosas, para proteger o corpo de uma invasão de insetos. A terceira era ser enterrado vivo. O monge tinha um tubo para respirar e um sino para a sinalização. 3 anos depois que a pessoa tinha colocado o sino pela última vez, o túmulo era aberto para verificar a condição do corpo. Se ele tivesse se transformado em uma múmia, a pessoa era considerada a reencarnação de Buda. Caso contrário, ela simplesmente era enterrada como qualquer outra pessoa morta. Esfera misteriosa. Em meados de 1974, a família Betts, do estado americano da Flórida, examinava suas terras, pois elas haviam sido atingidas por um forte incêndio florestal no dia anterior. De repente, um objeto estranho chamou sua atenção. Uma enorme bola de metal pesando quase 10 quilos, praticamente intacta. Em vez de relatar a descoberta à polícia, a família resolveu ficar com aquele souvenir em casa. No entanto, eles logo descobriram que aquela bola tinha uma capacidade estranha de responder a certos sons. Quando alguém tocava um violão, por exemplo, ela começava a vibrar misticamente e emitir sons estranhos. Isso sem falar que aquela esfera misteriosa era capaz de se mover independentemente pela casa, dependendo do clima na rua. Pelo menos é isso que diz a família Betts. Parece assustador, né? Em algum momento, a família decidiu entrar em contato com o jornal local. Um artigo sensacionalista foi escrito sobre o achado e, em seguida, a casa foi simplesmente atacada por um exército de repórteres. Enquanto isso, a bola começou a se comportar ainda mais estranhamente. Enquanto ela estava na casa, as portas começavam a se abrir sozinhas. Uma estranha música de órgão foi ouvida, e então a família Betts finalmente decidiu dar aquela esfera para o exército para investigação. O caso durou muitos anos, mas nenhuma conclusão foi feita com base em seus resultados. Alguns cientistas acreditam que a esfera consiste em elementos tão complexos que seu estudo simplesmente não é possível com a ciência moderna. Outros, que ela foi criada por uma civilização antiga. Bem, e existem também, é claro, aqueles que continuam a insistir na teoria de uma visita de uma nave com alienígenas ao nosso planeta. Monstro do mar. O monstro do Lago Ness está longe de ser o único monstro marinho que causou rebuliço entre as pessoas. Em 1808, uma enorme coisa com quase 20 metros de comprimento apareceu na ilha escocesa de Stromsey, depois de uma tempestade. Os habitantes locais, é claro, já tinham visto grandes carcaças de animais marinhos na praia antes, mas desta vez ficaram completamente atordoados. O que as ondas do mar trouxeram para a praia desta vez era completamente diferente de tudo que haviam visto. Haviam muitas teorias sobre a origem do animal. Os pesquisadores primeiro sugeriram
sugeriram que eram os restos de uma serpente marinha, depois que fazia parte da carcaça de um tubarão gigante. No entanto, em toda a história da humanidade, nenhum tubarão desse tamanho jamais foi encontrado. Além disso, as pessoas que viram a coisa dizem que as patas da criatura eram como asas e a barriga estava coberta de pelos. No final, os cientistas chegaram à conclusão de que o que apareceu na ilha de Stromsey era um representante de alguma espécie desconhecida de tubarão. Muitos acreditam que era um parente do monstro do Lago Ness. No entanto, essa teoria ainda não está confirmada. Bem, isso é tudo por hoje, gente. Até a próxima. Tchau!